Galera, eu sou o Matheus e bem-vindos a mais um IPDcast. Como vocês podem ver aqui, a gente não está no nosso estúdio de costume, a gente está num lugar novo, a gente veio visitar aqui o Senai, a convite do mesmo, né? Viemos para uma feira de empreendedorismo, falar sobre indústria 4.0. Eu acho que eu não poderia chamar ninguém melhor para falar sobre indústria 4.0, sobre visão, do que Carlos, né? Como é que é? CEO, pode chamar de head. Não, eu estou gerente de operações, gerente de Gerente operações. de operações da Vistion há quantos anos, seu Carlos? Na Visto há 38 anos. 38 anos, pouca coisa, né? Pouca Começou, coisa, não, pouca coisa. assim. Bom, eu queria que o senhor se apresentasse para nós, né? O senhor pode olhar para essa câmera aqui e falar um pouquinho? Bom, meu nome é Carlos Alberto Souza. Pode aproximar mais. Sou gerente sênior de operações com uma experiência de mais de 38 anos no segmento automotivo, obviamente voltado para a área eletrônica, voltado para a área de inovação. E em Manaus estou atuando há 16 anos. Tive uma base muito sólida, e é importante falar isso, eu gosto de Sim, falar isso, sim. que foi ao Senai, quando eu comecei com 14 anos, fazendo o primeiro curso de Senai. E como é que foi a sua jornada até aqui? Eu sei que 38 anos, mas como o senhor disse, né? Só alguma parte dele foi em Manaus. Como é que foi? Eu gosto de falar dessa jornada, porque o início foi o Senai, Sim, sim. eu era o rapaz ali que trocava as luminárias do escritório, do ADM, na época Ford, né? E obviamente com a ambição de uma carreira, eu fui atrás do colégio técnico, depois da universidade, sou formado em engenharia elétrica, né? O engenheiro eletricista, tenho pós-graduação em MBA, e a minha carreira dentro da empresa, entre Ford e Visio, eu tive a oportunidade de trabalhar na área de processo, tive a oportunidade de ser gerente industrial, gerente de excelência operacional, gerente da área de produção. Eu tive até a oportunidade de passar um período de um ano como gestor de recursos humanos. Mesmo tendo passado a maior parte da minha carreira um chão de fábrica, lidando com processos, com engenharia, com produção, eu tive o privilégio. Eu falo privilégio porque Sim. esse um ano como gestor de RH me transformou em um gestor mais humanizado. E eu acredito muito nisso, na parte humanizada, junto com objetivos. Mas essa parte de RH teve, claro que teve desafios, né? Mas tem algum que o senhor possa citar que foi o mais. Sempre tem desafios, né? E aí é interessante a sua pergunta, porque eu trago a experiência de um cara de operações para alguns desafios de RH. O RH, não diferente de outros setores, ele também tem objetivos a serem atendidos. Existem infinitas auditorias voltadas para ISO que tem que ser atendida. E dentro da minha experiência operacional, de excelência operacional, isso me trouxe uma vantagem em auditorias, em inovar processos e colocar alguns tasks que talvez fossem um pouco mais, menos palpáveis, mas colocar o RH naquele período numa tendência de task, objetivos, não deixando de ser humanizado, mas sim dentro daquilo que você precisa que uma fábrica ganhe. Sim, sim, E sim. levar o RH mais para o chão de fábrica, para Sim. encurtar essa comunicação ou esse convívio do dia a dia de uma fábrica de produção Sim. com a gestão de RH. E aí, quando fizeram o convite, né? Eu acho que o desafio de falar, você vai para Manaus, bateu aquele frio na barriga, deu aquele medo, como é que foi? Na verdade, não, porque eu fui convidado para Manaus porque eu estava num processo de transferência de toda a manufatura de São Paulo para Manaus. Já Sim. fazia parte de uma equipe que trabalhava nesse projeto. Esse projeto se chamava Kingfisher. Só que eu era um membro da equipe. E quando o projeto estava 70% dele implementado, eu fui convidado a deixar São Paulo e assumir a parte de manufatura de Manaus. E eu não pensei duas vezes. Eu não pensei duas vezes. Já conhecia Manaus e vi em Manaus uma oportunidade muito grande de inovar. Eu vinha de uma empresa Sim. que antigamente era Ford, depois passou a ser Visio, com alta tecnologia, e vi Manaus promissora de aumentar essa tecnologia, ou de ganhar mais Sim. tecnologia, de ter maior inovação. O senhor pode falar um pouquinho mais pra gente como é que foi essa transição de Ford para Visteon? Foi difícil? Como é que foi? Essa transição ela foi importante. Ela aconteceu na final da década de 90. Sim. A Ford, a Vision, na verdade, ela nasceu da Ford. Ela fazia parte da divisão eletrônica da Ford. A Vision não Brasil, a Vision de todo o planeta. Ela Sim. era antigamente Ford na divisão eletrônica da Ford. E em um determinado momento a Ford desistiu de ter divisões eletrônicas e deu para nasceu-se o nome Vision e deu a oportunidade de trabalhar com todas as outras montadoras. Porque até então a gente só atendia Ford, Ford americana, Ford argentina. A partir desse momento que nasceu o nome Vision, a gente poderia atender qualquer montadora
que existisse no planeta, tanto no Brasil, no segmento brasileiro, como para fora dele. Entendi. Bom, e agora nós vamos entrar propriamente dito no assunto, né? E eu acho que eu não posso começar de uma forma melhor do que sobre a Revolução Industrial, né? E eu queria saber se o senhor concorda que a gente está vivendo a maior revolução industrial da história. Eu concordo que a evolução industrial tem se destacado, sim, mas eu gosto de deixar sempre um alerta, porque existe ainda alguma ignorância em cima do que é a indústria, evolução da indústria, o que é a indústria 4.0. Eu vejo, às vezes, alguns colegas falar que tem automação, alta automação dentro de uma fábrica que já se considera indústria 4.0. A indústria 4.0 não é isso, existe 5 a 6 pilares para serem atingidos. Existe a inteligência artificial, existe atualmente a inteligência artificial, existe a parte de internet, né? Existe a parte de automação, sem sombra de dúvida, mas a parte de automatizar uma fábrica, só automatizar uma fábrica não coloca ela na indústria 4.0, não traz a certificação da indústria 4.0. Existe Sim. muito mais do que isso, a digitalização de processos, mas eu vejo, e principalmente, estou falando em Manaus, que eu vivencio isso na minha operação e de outros colegas que trabalham no polo industrial, que estamos sim num ponto certo, no caminho Sim, sim. certo. Porque hoje Manaus deve ter uma variação de 0 a 5, que normalmente é usada para Sim. certificação de indústria 4.0. Manaus hoje, de média, deve estar em 2,5, 3 de avaliação, ou seja, está numa Então ainda tendência de tem. crescimento muito positiva. Sim. E o senhor acha que inovar deixou de ser um diferencial e virou sobrevivência? Exatamente, é um bom ponto. Hoje, quem não pensa, quem não respira, ou quem não inspira inovação dentro de uma organização, ela está tendenciada ao fracasso. Isso é uma necessidade para se manter no mercado, isso é uma necessidade para competição, até dentro, vou usar o caso da Visto, que Sim, compete sim. com a própria Visto, globalmente falando. Então, se você não tiver uma cultura de inovação, não tiver isso muito bem enraizado, não tiver um mindset voltado para isso, você está tendencioso ao fracasso. E sobre ainda a indústria, né? O senhor acha que a tecnologia acelera mais a produtividade do que qualquer coisa? Eu acho que a tecnologia associada às pessoas. E por que eu falo isso? A gente nunca pode deixar de entender que o fator humano ainda é de extrema importância. Eu posso comprar a maior tecnologia que tiver no planeta. Eu posso comprar o equipamento com a maior tecnologia que existe no planeta. Mas se eu não tiver a capacitação correta, a pessoa que vai utilizar essa tecnologia na minha fábrica, ela não vai servir de nada. Então, ainda assim, para mim, o recurso humano é de extrema importância. Qualquer tecnologia que você tende a implementar, antes você tem que planejar a capacitação das pessoas que vão trabalhar com essa tecnologia. E o senhor acha que a Amazônia está pronta para receber essa tecnologia, essa indústria 4.0? Eu acho que a Amazônia está no trem de crescimento, mas acho que sim, precisa um pouco mais de investimento, precisa um pouco mais de conectividade das universidades com a, de fato, necessidade das indústrias, mas acho que isso é uma questão de alinhamento, é uma questão de calibração. E sim, eu acho que a gente tem um potencial muito grande de E o avançar. senhor consegue citar alguma outra barreira que impede esse avanço atualmente? E Manaus não, porque eu vim de uma cultura, de uma fábrica implementada no Sudeste, vim para Manaus, que tem uma cultura diferente. A gente está no Sim, Brasil, mas o Brasil ele é rico em culturas. sim, Existe sim. uma diversidade de cultura gigantesca no próprio país. Quando eu achava que aqui as coisas não funcionariam, era uma questão de você adaptar o seu processo à cultura local, ou seja, usar a cultura local com potencial de crescimento e não reclamar dela. Bom, e agora a nível polo industrial, como as empresas podem se beneficiar dessa transição para a indústria 4.0? Eu acho que o polo industrial, e hoje foi dito isso no nosso Sim. primeiro fórum, as pessoas precisam se conhecer mais, as indústrias precisam conhecer mais. Dentro do CIAN, a gente precisa promover, e o CIAN tem feito isso com maestria, com reuniões para que as pessoas entendam que cada tecnologia tem dentro de cada fábrica, cada gestor tem de implementações de inovação, para ir trocar alguns benchmarks, trocar algumas figurinhas. Sim, sim. Ou seja, juntos, todos nós podemos ajudar ao polo industrial crescer ainda mais. E o senhor acha que inovação e pesquisa e desenvolvimento são os motores hoje da Eu competitividade? não acho, eu tenho certeza. Se você não tiver pesquisa em cima de inovação, você vai inovar em quê? Ou pode Sim. estar inovando naquilo que o mercado não necessita. Então, eu acho que é fundamental. E agora, a nível Brasil, o senhor acha que o Brasil inova pouco? Eu acho que o Brasil poderia inovar muito mais. Eu acho que o Brasil poderia valorizar um pouco mais os CTs. Eu acho que deveria ter maior parceria das empresas com os ICTs que existem no país. E é interessante dizer que Manaus
Posso estar enganado, mas é a maior região com ICTs, ou seja, centro de Sim, sim. desenvolvimento, centro de tecnologia. E eu acho que sim, eu acho que deveria ter um pouco mais de incentivo ou de valorização maior nisso. O senhor consegue citar para a gente alguma tecnologia que vai transformar a indústria amazônica nos próximos anos? Olha, hoje na indústria amazônica a gente já vê falar muito, já existem algumas empresas falando sobre baterias, né? Sim. Baterias para carros elétricos, já existem empresas aqui trabalhando com isso. É um segmento novo, é um segmento que, na minha opinião, e eu estou falando da minha opinião, o carro híbrido ele tem uma tendência muito forte no mercado brasileiro, não carro 100% a bateria, mas acho que é uma possibilidade dentro do polo industrial de Manaus. E o senhor acha que a inteligência artificial, ela acelera decisões e reduz os custos? Eu acho que ela, bem utilizada, sim. A gente tem que tomar cuidado com a inteligência artificial, né? Porque ela, no final das contas, ela copila dados e te traz uma informação. Sim, Se sim. ela não tiver riqueza nos dados que estão sendo passados para ela, você pode tomar uma decisão errada. O senhor tenta fazer essa integração com a inteligência artificial Eu na pratico muito empresa? isso na nossa fábrica. Eu posso até dar um exemplo de um Pode ficar à software que foi vontade. apresentado, não, desculpa, foi desenvolvido pela nossa equipe. Eu tenho uma startup dentro da fábrica e ela desenvolveu um sistema chamado Andon. Quando a gente fala em Andon, para todo mundo que é de indústria fala, mas Andon todo mundo já tem. É aquela lâmpada verde, quando está produzindo está verde, quando está vermelho está dizendo que a linha está parada. Sim. É verdade. Isso é uma base, né? Mas o nosso Andon, que foi desenvolvido localmente pela startup interna nossa, ele te traz a informação de quanto tempo está parada a linha, ele te fala o quanto tempo um técnico demorou para atender essa linha, e aí, para mim, a parte interessante. Um técnico pode levar mais tempo para atender a linha, ou seja, colocar a linha para produzir novamente, do que o outro, não porque ele não quer fazer, porque falta talvez algum conhecimento para ele naquele modo de falha. E esse Andon, ele tira essa informação para nós, e nós conseguimos voltar Entendi. ao treinamento de cada técnico e calibrar eles de forma que aquele tempo seja reduzido. Então, e aí Ele você. especifica o tipo de problema. Exatamente, ele coloca o tipo de problema, qual foi o técnico que atendeu, quanto tempo levou. E às vezes você vai ter o mesmo problema com o técnico demorando mais tempo. Só que com essa informação eu posso não desmerecer o técnico que levou mais tempo, sim entender aonde está faltando um treinamento para ele. E isso quem faz é uma associação entre o sistema que nós Sim, temos sim. mais a IA. Bom, e a gente tem aquela pergunta polêmica, né, que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido, a IA vai substituir ou não vai substituir a mão de obra humana? Eu acho que a IA nunca vai substituir o ser humano. Ela pode substituir até a parte operacional, mas por trás Sim. dela ainda assim tem que ter um humano. No caso, o senhor acha que a automação e a robótica vão complementar? É Eu acho que vão isso? complementar e acho que vai gerar cada vez mais, como já vem Sim, sim. acontecendo, novos cargos, novas funções, novas profissões. E quais são hoje o que o senhor acha assim que está faltando assim para as novas empresas, para as novas startups conseguirem alcançar novos patamares? Eu acho que falta muito parecido com a universidade. Eu Sim, acho que falta, primeiro, a divulgação do que eles têm dentro da incubadora deles de sim, tecnologia, né? Acho que falta talvez um pouco mais de análise de mercado para entender qual é de fato a necessidade da indústria. Eu acho que são poucos ajustes que devem ser feitos para as startups poderem vender mais, poderem trazer mais recursos para as indústrias. E a gente vai voltar aqui um pouquinho, eu acho que para a vida pessoal, né? Qual foi o momento que o senhor decidiu que seria isso que o senhor ia seguir, que é a engenharia, né? Olha, eu acho que eu já nasci com isso na cabeça, porque desde criança eu sempre gostei de desmontar as coisas e tentar montá-las de novo. E aquilo que era quebrado eu tentava consertar. O meu pai foi uma referência para mim, é um cara que, com a humilde educação que ele tinha, nada dentro de casa para ele era um problema, tudo ele resolvia. Então Sim. eu acho que isso acabou vindo um pouco do meu berço. E aí o senhor visita São Paulo frequentemente, volta para São Paulo, como Não, é que eu funciona? visito com uma certa frequência, porque os meus pais ainda estão lá. Meu pai e minha mãe ainda Sim. vivem lá, então assim que eu tenho disponibilidade de tempo, folga do trabalho, eu Mas estou com não, eles. não pelo trabalho, né? Mais Não, mais pelos meus pais. O trabalho existe alguma necessidade, mas é pequena. Entendi. E hoje, o que que o senhor acha que falta, digamos assim, para as crianças, para os jovens? O que que eles podem aprender desde cedo que pode melhorar a vida deles no chão de fábrica? Olha, e é um ponto interessante também essa pergunta sua, porque a gente promove isso dentro da nossa fábrica. Sim, Na nossa fábrica nós temos um programa chamado Vistins. O que é o Vistins? Ele é um programa que leva os filhos dos nossos funcionários, filhos de alguns terceiros que trabalham para a gente,
para ter um aprendizado do que é o chão de fábrica. Ali ele aprende 5S, ele aprende como fazer um currículo, ele tem uma visão do que é uma indústria. Então, assim que ele for tentar um primeiro emprego, não vai ser uma coisa do além para ele. Ele já vai ter ideia Entendi. do que é, como funciona uma indústria, o que é a necessidade, qual é a necessidade que ele deve ter em termos de formação para uma indústria. É algo pequeno. A gente dá lá Yellow Belt, a gente dá instruções de Seis Sigma, a gente dá uma formação básica para ele, mas eu acho que já é uma base suficiente para ele entender o que ele quer e o que ele pode fazer na indústria. São jovens do ensino fundamental, médio? A qualquer idade. São filhos de funcionário de 14 até 20 anos. Eu acho muito bom essa iniciativa, né? Realmente mostra que vocês estão preocupados com o futuro. E o senhor acha que com a chegada da inteligência artificial, nós vamos ter profissionais um pouco menos preparados ou não influencia? Eu acho que aí depende muito de como se usa a inteligência artificial, né? Estou falando, a base do ser humano ela tem que ser muito forte, Sim, muito robusta, porque é difícil dizer, mas tem pessoas que vão procurar na IA tudo e qualquer tipo de informação. sim. E realmente não vai se resolver tudo com a IA. Você tem que ter uma base de conhecimento, você tem que ter uma base até mesmo de educação, para a IA complementar, a IA te ajudar, a IA te dar uma redução de tempo naquilo que você levaria muito tempo para fazer uma pesquisa, para você entender qual site procurar. Ela tem que ser um facilitador. Ela não pode ser a pessoa que vai pensar por você, não pode ser o aplicativo que vai pensar por você. O senhor disse que o senhor utiliza bastante, né? Eu queria que o senhor pudesse, né, claro, citar um exemplo do como a IA lhe ajuda no dia a dia. Olha, coisas muito simples, mas eu utilizo em reuniões que eu tenho que fazer. Eu não perco meu tempo escrevendo reuniões, ou as pessoas estão comigo, a gente utiliza ela para gravar as reuniões, depois ela gerar um relatório. Isso você não está usando a inteligência. A reunião já está acontecendo, está sendo falado os tópicos dela. Ela depois, em vez de uma pessoa perder um tempo escrevendo um e-mail, ela vai preparar isso para você para que seja registrado, seja guardado, seja divulgado, seja utilizado na próxima reunião. Então, é uma coisa muito simples, mas te dá uma produtividade grande dentro de uma reunião, Sim, sim. né? E, bom, a gente já está chegando quase no final, né? Eu queria que o senhor mandasse uma mensagem para quem quer ingressar na engenharia, quem está começando, quem está dando os primeiros passos, uma dica, algo desse tipo. Eu acho que para quem está começando, que quer ser um engenheiro, tem vontade de ser engenheiro, é importante fazer uma autoavaliação, saber o que a pessoa realmente busca, quais são os gaps que a pessoa tem, para ela não se frustrar. E eu gosto de usar um bom exemplo, né? A gente fala muito em gerações, né? Sim, sim, Geração sim. X, a gente brinca muito com isso. E eu não acredito nessa desigualdade de gerações. Sim. Eu acredito na soma dessas gerações. E eu gosto de falar isso porque eu tenho isso na fábrica. Eu tenho gerações de várias idades, né? Tenho pessoas muito jovens que têm apresentado, desenvolvido projetos maravilhosos, usando o quê? A energia dessa geração com o Sim, saber, o conhecimento da geração antiga. sim. Então, quem quer iniciar na engenharia, tenha certeza que quer um mundo desafiador, que tenha certeza que quer inovar, tenha certeza que rotina não vai fazer parte da vida dela. Bom, seu Carlos, muito obrigado pelo seu tempo, E eu que muito obrigado agradeço o pela essa convite. ótima entrevista. E bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um IPDcast curtinho. A gente está aqui no Senai e ainda tem muita coisa pra gente ver. Então eu te espero aqui no próximo IPDcast. Falou!